Bom dia, gente. Muito bem, hoje eu estou aqui com uma incumbência de começar uma série do meu livro, né, gente? Assim, com uma alegria enorme, A Pessoa da Graça. Eu acho que sobrou alguns livros ainda, muitos deles o Nunes sorteou, o Nunes e o Marcelo sortearam no nosso programa, né? Toda manhã, vamos sortear um livro do Nenê? Daí eles sortearam, mas eu acho que vai sobrar alguns ainda. Deixa eu dizer, gente, eu até imaginei que um dia eu pudesse colocar no papel aquilo que é fruto do meu coração mesmo, das minhas crenças, desses 35 anos de caminhada cristã. E a Márcia sempre dizendo, você tem que colocar no papel, você tem que escrever suas experiências lá. E, pois é, saiu, né? Ou melhor, está saindo. Hoje eu começo a falar um pouquinho. Na semana que vem a gente faz a pré-venda e no dia 26 a gente faz, então, o lançamento oficial do livro. Eu acho que fala muito do que a gente acredita aqui. E eu estava conversando com os amigos e disse a eles que o livro é fruto de tudo isso que eu falei, dessa bagagem, desses anos de caminhada, mas também fruto do convívio com gente linda e maravilhosa como vocês. Depois dessa você vai comprar pelo menos 2 livros, não vai não? Eu acho que merece, né? Depois desse elogio aí. Muito bem, gente, mas já está dito e deixa eu falar, as frases que eu vou usar aqui, todas elas foram tiradas lá do livro, tem muito mais coisas, eu pincei algumas delas aqui para vocês. Mas eu quero começar hoje contando uma historinha que eu já contei, mas eu acho que para alguns se perdeu. Eu estava falando com o Renanzinho essa semana, ele não lembro direito, né? Falei, legal, isso que eu queria ouvir, então vou contar com mais força, né? É uma história que aconteceu de fato comigo e com a Márcia também. Era o alvo da minha investida lá no finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, ok? Nas tardes de domingo. Então, tivesse um fundo musical ia ser legal, mas precisa não. Muito bem, gente. Meu pai, mineiro, né? Ele tinha um chevetezinho daquele caramelo, de 2 portas, sabe? De manivela, que abria, a janela abria e você... Existe ainda alguns, né? Pois é raro, mas tinha. Gente, meu pai me presenteou com umas voltinhas no chevette dele nos domingos à tarde. Para mim foi um sucesso total, né? Garotão... E tudo que eu queria, ter o chevette dele, era um chevette 0, carro novinho na época. E ele disse para mim, Ney, né? Meu nome é Ednei, então para os familiares, Ney, pode dar uma voltinha, mas tenha cuidado. A única exigência que eu faço é que você ande sozinho. Não pegue a turma não, acho que ele estava com medo de eu fazer algumas estripulias, né? Não adiantou muita coisa não. Eu combinava com alguns amigos, dizia a eles, olha, fica na outra rua, que eu vou pegar o carro do meu pai, e aí pego vocês para a gente dar umas voltas. Mas, evidente, como todo adolescente para jovem, meu objetivo maior era ver o lugar onde tinha as menininhas mais bonitinhas do bairro, né? Legal isso, né? Para os solteiros, 16, 17 anos, esse era o nosso objetivo. Mas eu já estava de olho numa baixinha que eu havia visto alguns meses atrás, lá na praça, perto aonde morávamos, né? Já estava de olho, eu falei, bom, gente, esse é o meu alvo, né? Mas o que cair na rede é peixe, né? Um adolescente... Né, gente? Muito bem, me preparei para aquele dia, chamei o colega, né? Ajeitei o cabelo lá no retrovisor, aumentei o rádio ao som de Lulu Santos. Eu espero não criar nenhum constrangimento a você. Eu narro isso com detalhes lá no livro. Muito bem, e fomos, irmãos, demos várias voltas no bairro, né? Olhávamos, som alto, vidro abaixado, né? Tirando aquela onda no bairro. Até que, numa subida de um morro, eu avistei meu alvo. A baixinha, Márcia Ferraz.
E aí eu me empolguei, né, gente? Dei uma nova olhada no retrovisor, voltei a ajeitar o cabelo, aumentei um pouco mais o volume do rádio e disse: é agora, eu vou impressioná-la, né? Você já fez isso? Claro, né? Talvez não dessa forma, mas você já quis impressionar o seu alvo aí. Muito bem. Só que na subida, irmãos, quem conhece do universo de carro, sabe que o Chevette, ele tem a suspensão muito baixa. Quem já teve Chevette aí, gente? Sabe disso, né? A suspensão do Chevette é muito baixa. Então, para você passar numa lombada ou guarda deitado, como você queira dizer, você tem até que colocar o carro de lado para que o assoalho do carro não se arraste pela lombada, ok? Então eu subi, ela estava lá embaixo e eu sentei o pau, gente. Coloquei o pé no acelerador e desci com toda a velocidade. Só que havia um declive, irmãos, no morro. O morro fazia isso. Irmãos, eu fui e acelerei com toda a velocidade. Quando passou nesse lugar do declive, o assoalho do carro bateu com toda a força no chão, gente. O carro, olha, eu estou contando isso, é uma verdade, mas acredite nisso. Rompeu o cano de descarga. Eu saí arrebentando tudo, foi óleo para tudo quanto é lado. Enquanto eu estou arrastando o carro por alguns segundos, irmãos, a baixinha está ali do lado, eu olhando, e eu ia direto. E ela me contou depois que eu quase a atropelei junto com a amiga dela. Isso aí foi um relato que eu não sabia. Tinha alguns amigos também na esquina, né? E quase os atropelei também. Muito bem, o carro parou todo arrebentado. Além do vexame que eu passei perante o meu alvo, que era a baixinha, né? Também, domingo, né, gente? Um lugar de subúrbio. As pessoas ficam muito nas esquinas, conversando, batendo papo, brincando. E todo mundo olhando para mim. E na hora de acidente, gente, sai gente de tudo quanto é lado. Vindo gente, o que houve? Aí vieram algumas pessoas, alguns conhecidos que estavam ali naquela localidade. Está tudo bem. Aí eu falei: não, tá tudo bem. O que aconteceu? Rapaz, emperrou o volante. Claro que não foi nada disso, né, gente? Mas eu tinha que dar uma desculpa. Um dos amigos que estavam ali veio: cara, olha só, tá vendo aquela turma lá? Você quase os atropelou. Olha, se eu fosse você, voltava lá para pedir desculpa a eles, que eles estão meio invocados com você, cara. Ou você pega o seu banquinho e saia de mansinho. Vai embora. Bom, eu fiz a segunda alternativa, porque eu estava com medo de apanhar. O carro todo arrebentado. Bom, disse a vocês que meu pai é um mineiro bem tranquilão, mas minha mãe uma mineira baixinha. Pense numa mulher nervosa, gente. Pensa numa mulher desatada, assim, no sentido de brava. Bom, eu já estava na cabeça, né? Como é que eu vou contar essa história para o meu pai? Aí eu fui elaborando uma meia mentira, ou uma omissão, sei lá, né? Eu vou ter que dizer que o carro deu ruim, mas eu vou contar isso de uma maneira mais amena. Cheguei lá para o meu pai, disse: pai, o carro deu um problema. Escangalhou alguma coisa no carro. Mas o que é isso, meu filho? Tal, com aquele jeitão dele. Eu tinha um tio, né, irmão da minha mãe, que era mecânico. Ele então chama o meu tio e nós vamos lá para o local da minha tragédia lá. E fomos, no meio do caminho, eu tive que contar: não, pai, eu estava vindo. Aí contei mais ou menos a história. O carro rompeu várias coisas, eu não sei exatamente o que é. Aí meu tio fez uma primeira avaliação e percebeu de fato que o carro havia quebrado muitas coisas. Ele nominou algumas delas lá rapidinho. Disse: ih, rapaz, a coisa aqui é séria. Aí ele: olha, quebrou suspensão, quebrou isso, quebrou a mola, arrebentou muita coisa. E parece que rachou o motor embaixo. Um negócio foi violento, gente. Eu quis impressionar mesmo, né? Você não está entendendo o nível da história, né? Ok, então ele pegou um carro dele, pegou uma corda e foi rebocando o carro para a oficina dele. Muito bem, eu nervoso pensei assim: quando eu chegar em casa, com 16 anos, vou tomar um sabão daqueles, né? Cheguei lá, todos estavam na varanda lá da casa dos meus pais. Meu pai contou: poxa, o Ney acabou com o carro lá. Eu falei: é agora. Eu me guardei, né, o direito de ficar em silêncio, né? Nessa hora eu fiquei em silêncio, esperando que viesse uma reação. Mas por minha surpresa, irmãos, para minha surpresa, eles não falaram nada não.
sabe? Eu estranhei, pensei, é domingo, né? Domingo tem um clima mais familiar. Na segunda-feira vai ser, o negócio vai pegar para o meu lado, né? E eles vão, de fato, me dar um sabão de forma merecida, né? Afinal de contas, a família tinha um carro só. Para nós fazia uma falta imensa, e o prejuízo que eu havia causado ao meu pai era muito grande. Para nossa família seria muito significativo o conserto daquele carro, muito difícil para a gente conseguir dinheiro. Para a gente não, porque eu não trabalhava, né, gente? Para ele, eu fiz o prejuízo, mas a conta era dele. Muito bem, gente. Minha mãe não falou nada, claro que meu pai comentou alguma coisa, mas nada na intensidade que eu pensei que seria. Na segunda-feira também não comentaram nada. Meu tio levou para uma avaliação mais segura, realmente estragou muitas coisas. Depois de algumas semanas, que eu não sei precisar quantas, o carro ficou pronto, né? Eu pensei assim, nunca mais vou pegar no carro dele. E com razão. O único bem da família, o único carro da família que eu destruí, bom, nunca mais vou pegar. Eu agora vou ficar guardado na minha memória apenas as lembranças dos domingos à tarde. E quando eu puder ter o meu possante, aí então eu vou poder andar e dar as voltinhas e tudo mais. Mas para minha surpresa também, depois de algumas semanas meu pai disse, Ney, pegou a chave, você quer dar uma voltinha? Ah, falei, ele está brincando comigo. Quando eu disser quero, ele vai tomar a chave e dizer, não, agora não, vai pagar o preço. Mas era real. Ele pegou, me deu as chaves. Ney, agora você toma cuidado, né? Você está falando sério, pai? Estou falando sério. Aí eu peguei o carro e voltei a dar as voltinhas, encontrei a baixinha, e fazem 28 anos que a gente é casado. Muito bem, mas essa é a história para um novo capítulo, né? Para uma nova história. Gente, o que tem a ver essa história com a pessoa da graça? Talvez alguns estejam perguntando, né? Poxa, peraí, pastor, é legal essa história que você está contando, mas você veio aqui não para contar historinhas, né? A não ser que essas histórias me digam alguma coisa em relação ao que você quer ministrar para a gente. Beleza. Veja se a situação vivida não tem a ver com o que Jesus fez conosco. Ele nos deu o seu bem maior. Deus nos deu Jesus, o seu bem maior. Nós estragamos o seu investimento quando rompemos com o princípio que ele estabeleceu. Sim ou não? Sim. Muito bem. Nós merecíamos a punição. Ele não nos puniu. Pelo contrário, ele pagou o preço, assim como meu pai pagou pelo conserto do carro. Porque se ele não pagasse, ia ficar para o ferro velho, porque eu não tinha como pagar. Exatamente o que Jesus fez. Ele pagou o que você seria incapaz de pagar. Ele pagou o prejuízo que você cometeu. E mais do que isso, além de pagar o seu prejuízo, ele lhe tornou justo, justiça de Deus. O que é tornar-se justo, irmãos? Ele não olha mais para a tua culpa. Alguém que tinha culpa, eu tinha culpa ou não, gente? Claro que tinha. Eu peguei, fui negligente, quis impressionar, eu estava empolgado, então estraguei com o bem dele, então eu tinha culpa. Mas ele não olha para isso, ele perdoa o meu pecado, como ele perdoa o seu pecado também. E ainda mais, ele poderia punir você, mas não fez isso. Ele continuou investindo em você. Ele pegou a chave do carro e disse, vai, continua dando suas voltinhas. Você está entendendo, irmãos, que essa história tem muito a ver com a história da nossa vida? Tem muito a ver com a história de Jesus por nós, que ele não olha absolutamente nada do que eu e você fazemos, gente. Olha só, a primeira frase, a graça não é uma religião e muito menos um estilo moderno de se viver a fé. É uma pessoa, gente. Aí talvez alguém diga assim, entendi, pastor. É uma pessoa, eu conheço alguém que chamamos de graça,
ou gracinha. Nós aqui mesmo temos uma irmã que chamamos de Graça, né? Normalmente é Maria das Graças, que nós apelidamos, né, de Graça ou Gracinha, não é isso? Uma pessoa boa, legal, talvez você tenha essa ideia do que seja graça, mas é evidente que nós não estamos falando dessa graça, nós estamos falando de uma pessoa, nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando daquele, amados, que olha para você como ninguém olha, inclusive como você não olha para você. Porque há duas formas de olharmos para nós, ou nós olhamos com altivez, ou nós olhamos com autopiedade, né? Nós não conseguimos ver em nós aquilo que Deus vê. Talvez essa seja a oportunidade de você olhar para você de uma maneira diferente, porque a forma que Ele olha para você faz toda a diferença. Então pensar que a pessoa da graça é o próprio Jesus, vai fazer toda a diferença. Esse amor revelado em uma pessoa, esse é um amor eterno, sacrificial e incondicional. Deixa eu explicar isso para vocês em algumas frases aqui. Eterno porque Ele nos amou antes de nascermos e nos amará para sempre. Irmãos, você já viu alguém amado, que se sente amado? Ele é alguém que tem estímulo de viver, ele é alguém que tem coragem para viver, não é assim? Agora, alguém que não é alvo de amor, ele às vezes é ressequido no seu interior. Então entender que esse amor de Deus, irmãos, ele é um amor tão eterno, porque Ele nos amou antes de existirmos e nos amará para sempre. Olha só, é sacrificial, porque não mediu esforços para provar o seu amor, e com a sua própria vida se fez maldição por toda a humanidade. Irmãos, Ele não mediu esforços para investir em você, para olhar em você. Nossas histórias não são capazes de ofuscar a visão que Deus tem ao seu respeito. Entende? Muitas pessoas têm sofrido por entender que não merecem o investimento de Deus. O sentimento de desmerecimento está relacionado com uma mentira do inimigo em relação a você, porque ele mente em relação a você, em relação à sua capacidade. Ele quer ofuscar, a partir da tua história, a partir das tuas vivências, ele quer romper o que Deus tem. Eu e você somos novas criaturas, amém, gente? Isso significa que a tua história pode ter um lugarzinho de lembrança, você vai lembrar, não é amnésia, não é? Você não vem para Jesus e de repente apaga toda a tua história, mas ela não impede você mais, pelo contrário, ela é uma bagagem de experiência que vai fazer você olhar para a vida, sabe, com uma perspectiva diferente, percebendo que se Deus lhe ajudou a vencer, Ele vai continuar ajudando você, não é isso? Ele é dono da sua história. Você diz amém a essa verdade, irmãos? Olha, cancelando toda a célula que nos condenava, fez isso ao entregar sua própria vida para nos devolver a nossa condição original. Então o sacrifício de Jesus, irmãos, é para trazer de novo o projeto de Deus para a tua vida, sabe? Deus tem um plano, antes mesmo que você nascesse, que eu nascesse, Deus tem um projeto para nós. Agora, na medida em que nós vamos vivendo, nossas experiências vão acontecendo, há uma probabilidade de, sabe, embaraçar um pouco essa visão. Então Deus quer tirar toda a venda dos nossos olhos, quer tirar tudo aquilo que tem ofuscado, para entendermos a preciosidade que somos para Deus, gente. Olha, alguém estava falando esses dias sobre uma igreja triunfalista. Ué, mas a igreja é uma igreja triunfal. Tem gente que faz uma diferença. É claro e evidente, irmãos, é triunfal mesmo diante dos desafios da vida. Então essa visão vai fazer eu continuar a minha jornada e não olhar para trás, entendendo que Deus me amou e mais do que me amar, Ele me perdoou e mais do que me perdoar, Ele projetou a minha vida para ter continuidade. Você está entendendo isso, gente? Deus quer que você viva e viva plenamente o projeto dele. Talvez uma das maiores indignidades é passarmos pela história da nossa vida e não encontrarmos, sabe, o propósito dela.
Paulo chega a dizer, amados, que se a nossa vida se limitasse apenas a esta vida, nós seríamos os mais infelizes de todos os seres humanos. Como filho de Deus, eu não vou olhar mais a vida na perspectiva natural. Por quê? Porque eu sou espiritual. E as coisas de Deus, elas só se discernem pelo Espírito. Talvez tenhamos pessoas aqui nos visitando. Que linguagem é essa, pastor? O que você está dizendo? Como é que eu não vejo as coisas pelo natural? Deixa eu explicar a você que quando você aceita Cristo, e eu não estou falando de conduta, eu não estou falando, sabe, de ajeitar questões da sua vida, eu estou falando de aceitar, amados, de crer no coração e proclamar com os seus lábios para a justiça. É só isso que eu estou falando. Então, estou falando de conversão. Isso é conversão, é ato imediato, acontece pós reconhecimento de quem Jesus é. E quando eu reconheço que Jesus é o meu Rei, é o meu Senhor, automaticamente o Espírito está comunicando, o Espírito Santo está comunicando ao meu espírito que agora está vivo, verdades que antes eu não sabia, olhares diferenciados acerca das minhas vivências. Se você olhava a sua vida numa perspectiva ruim, sabe, derrotista, sabe, alguém que foi despreterido, alguém que foi jogado de lado, agora Deus abriu os nossos olhos em Cristo Jesus, a fim de vermos exatamente como Ele nos vê. Nós não nos moldamos pelas circunstâncias, nós não nos moldamos pelos rótulos, nós somos o que Deus diz que somos, amados. Amém? Agora essa consciência precisa estar clara, porque esse é o objetivo de Deus. Deus quer nos dar clareza de quem Ele é, de quem somos nele e daquilo que podemos ser através dele. Você entende a importância de entendermos isso? É incondicional, porque o amor de Cristo não se condiciona pelo que o homem fez ou deixou de fazer. Olha essa frase, irmãos. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. E não há nada que você possa deixar de fazer para Deus te amar menos. Essa é uma estrutura complicadíssima para nós. Nós não lidamos bem com alguma coisa que vem de graça. Nós achamos que aquilo que vem de graça tem segundas intenções. Quando alguém te dar um presente, sabe, muito valioso, você já pensou, eu já falei isso aqui, eu acho que vale a pena falar de novo, você já pensou se alguém chega para sua esposa com um anel de brilhantes, né, um homem, aí tem gente já ficou com cara feia já, né? Ou uma mulher chega para o teu marido, pega aquela roupa, aquele look que ele gosta demais, você vai ficar assim, não, é amizade, não, isso é amor fraternal, você vai dizer assim, devolve isso agora, devolve, senão eu vou lá devolver, é agora, liga para ela, qual o número dela? É assim ou não é? Gente, tem gente que falou com força aí, mas irmãos, em Deus, sabe, é gratuito, gente. Deus não é manipulável, Deus não se deixa manipular pelo que você faz, gente. Que Deus seria esse? Eu acordo pela manhã, sabe, espiritual toda a vida, sabe, aqueles dias você acorda bem cedinho, tira seu tempo de oração, tira seu tempo de leitura bíblica, devocional legal, você se sente inspirado, Deus faz alguns ajustes, você sai de casa assim, muito inspirado, falando de Jesus na condução aos amigos de trabalho, legal. Aí de repente, no meio do dia, você tem um embate, e nesse embate você já tem pensamentos negativos. Ei, essa é a vida de todos nós? Ou não? Claro que sim. Todos nós temos momentos em que estamos, como gostam de dizer os nossos amigos, bem aleluiados, né? E outros nem tanto. Muitos de nós temos pensamentos, impulsos, atitudes ruins em relação à vida. Aí você imagina se Deus pautasse o seu amor pelo que eu e você fazemos.
Hein, gente? Ele continua nos amando. Mas talvez a grande pergunta: e aí, pastor, isso é uma legitimação para continuarmos fazendo o que bem queremos? Claro que não, gente. O Espírito está na sua vida, né? O resultado de semeaduras ruins serão colheitas ruins. Isso é uma coisa. O que nós estamos tratando aqui é o investimento da pessoa da graça. Ele não se deixa manipular pelo que você, amado, está fazendo de positivo ou negativo. Então, peraí, pastor, quando eu venho para a igreja, eu estou adorando, eu estou louvando a Deus. Ué, gente, Deus está recebendo sua adoração e seu louvor. Agora, Deus não está sendo mais bonzinho ou menos bonzinho porque você levanta a mão e adora. O dia que você chorar, então, Deus vai, amados, ficar todo sensível a você. Esse é um raciocínio humano. Claro que a nossa tentativa é discernir Deus numa linguagem humana. Eu brincava com a turma da Avance, esses dias falava: Deus tem olhos? Deus tem olhos, gente? Tem. Deus tem pé? Deus tem mãos? Tem? Mas Deus não é espírito? Como é que um espírito com mão? Um espírito com olho? Um espírito com pés? Mas aí talvez você esteja lembrando aí de vários textos bíblicos que falam isso, né? Primeira coisa, tenho certeza. Não, pastor, agora se deu mal, lembrei. Bendito é os pés dos que anunciam a palavra, o Deus que se move, né? O Deus que suas mãos estão estendidas, o Deus que os seus ouvidos não estão agravados, o Deus que seus olhos são como chama de fogo, né? Pô, já acabou com o argumento do pastor aí. Na verdade, irmãos, essa é uma tentativa humana de descrever quem Deus é. Deus é mais do que tudo que possamos argumentar a respeito dele. Todo o nosso conceito a respeito de Deus, irmãos, olha, é uma tentativa de dizer quem ele é, mas ele é muito mais do que tudo que a gente possa organizar enquanto pensamento. Então, por isso, irmãos, quando olhamos para alguém que inúmeras vezes tem passado por dificuldades, se ela se quebrantar diante de Deus, se ela buscar ao Senhor, amados, a vida dela vai ter novamente um investimento da parte de Deus, mas o amor de Deus continuou sendo o mesmo o tempo inteiro. Você entende isso, gente? Ora, Deus, olha o que o texto bíblico diz: porque a graça de Deus se há manifestada trazendo salvação a todos os homens. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Quem é esse? A pessoa da graça. Jesus não é uma religião, né? Nós temos ouvido aqui esses meses a respeito de cancelas, que tem muito mais a ver com a nossa organização, que tem muito mais a ver com os nossos gostos pessoais, não tem a ver com o que Deus está dizendo para a gente. É uma pessoa, irmãos. Jesus veio para se aproximar das nossas realidades. Não podemos pensar num Deus distante, sabe? Num Deus com um cajado na mão, sentado num trono, ditando normativas, ditando regras para você. Não, Deus se manifesta como um Deus relacional, sabe? Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou o Deus de Davi. Você entende, amados? Eu sou o Deus dos discípulos. Eu sou o Deus das 12 tribos. Sou o Deus, sabe, dos discípulos. Sou o Deus da igreja. Eu sou o Deus do Luiz, da Maria, do João. Esse Deus pessoal. A religião talvez tenha dado para nós a ideia de que Deus é apenas a nossa forma de devoção, sabe? É quando eu e você estamos aqui no domingo, é uma expressão de quem somos, mas é muito mais, gente. Chamamos esse lugar, e não há nenhum problema nisso, não crie nenhum nível de crise nisso. Chamamos de igreja, chamamos de templo, mas talvez o nome mais adequado seria local de reunião. Mas não cria crise não, hein, gente? Pelo amor de Deus. Quando alguém disser para você, vamos à igreja, não é igreja.
Pastor disse que é local de reunião. Por favor, em nome de Jesus, não crie crise. Eu só quero fazer você entender que igreja somos nós. Deus não veio habitar em templos feitos por mãos humanas. Ele veio habitar na sua criatura, irmãos. Você entende? Na sua criação. Ele veio habitar em você. Você, irmãos, hoje, nós como filhos de Deus, nós temos um relacionamento com Deus. Sabe, quando você chama alguém que você ama para almoçar com você, para tomar um cafezinho com você, não seria, amados, estranho você chamar Deus para sentar com você, numa relação íntima? É porque nós estamos tão acelerados, nós queremos ouvir, sabe, de Deus uma dica para resolvermos nossas demandas, quando na verdade Deus quer ajeitar coisas em nós primeiro, sabe? Deus quer ajeitar a nossa maneira de pensar, a nossa consciência a respeito da pessoa da graça. Olha, esse Jesus que se manifestou, Ele habita em nós. Quando falamos que a graça é uma pessoa, podemos entender o quanto ela está identificada com a humanidade. Jesus não olha você, sabe, com distância. Ele conhece você. Para onde você for. Se você quiser, sabe, disfarçar alguma coisa para Deus, você pode disfarçar para alguém. Para Deus não tem como, gente, porque Ele se identificou com você, sabe? Ele olha para você não com um olhar punitivo, e que talvez a religião tenha feito isso por muito tempo. Ele ama, amados, e chama para perto quem talvez a religião tenha afastado. A pessoa da graça se revela extremamente sensível ao sofrimento humano, que muitas vezes é provocado pelo descaso dos poderosos, pelo orgulho dos corruptos e pela dureza do coração dos religiosos. Quantas vezes nós somos produto desse sistema, quando na verdade, irmãos, não é que o sistema, a forma organizacional seja ruim. Todas as sociedades, elas vão se organizar em torno daquilo que aquele grupo entende ser o certo. Mas o que Jesus, no seu momento aqui na terra, e a mensagem que Ele deixou, não é, em primeiro lugar, a estrutura que tem a ver comigo e com você, a nossa forma de gostar. Esses dias nós falamos sobre igreja pintada de preto. Por um acaso essa parede aqui está preta. É ou não é legítimo? É ou não é de Deus? Para alguns essa discussão já foi vencida há muito tempo, mas tem muita gente, tanto é que foi uma sugestão de debate lá para a gente. Tem gente que não gosta. Ok, tudo bem que você não gosta. Você pode não gostar do amarelo, você pode gostar do azul, tudo bem, não tem problema. A questão é, quando eu dou sacralidade àquilo que não tem, quando eu dou santidade àquilo que não tem, isso tem a ver com gostos, isso tem a ver com minhas manias, isso tem a ver com organização. O que Deus está olhando são os valores do reino que estão em você. Valor do reino, amados, não é geográfico, o valor do reino é valor dos céus. Você entende isso, amado? É chegado, amados, o reino dos céus. Não é reino nos céus. Não está lá, será lá. Daqui a sei lá quanto tempo, né? A gente não sabe. Mas enquanto isso, esses valores do reino estarão em nós. E é isso que Deus quer construir, a pessoa da graça quer construir um relacionamento pessoal, gente. Sabe, Deus nunca esteve preocupado com as liturgias, por isso que transicionou da lei para a graça. A lei, irmãos, ela estava configurada, ela estava fundada em elementos litúrgicos e cerimoniais. A graça, amados, agora, Ele desejou circuncidar o coração do homem. Ele desejou estar íntimo com o homem. Alguém que fala, amados, e ouve. Alguém que se relaciona, alguém que se importa com você. Quantos estão entendendo isso, gente? Uma das grandes dificuldades dos ouvintes do Evangelho da pessoa da graça era entender quem estava em primeiro lugar, o que era prioridade para ele, o que é prioridade para você. E ao pensar no que é prioridade para Deus, a prioridade para Deus é você. E qual é a sua prioridade quando você olha para Deus? Hein, gente?
O que eu penso? Será que eu penso num ativismo religioso? Será que eu penso em fazer coisas para Deus? Eu acho que isso tem o seu lugar. Eu acho que nós somos desafiados a isso. Mas quando Deus, Ele olha para nós, irmãos, Ele está pensando prioritariamente no quanto Ele pode se relacionar com você, no quanto Ele pode conversar com você. Não é ter um momento, sabe, para liberar para a sua vida princípios, mas nós estamos tão acelerados. Relacionamentos acelerados perdem qualidade. Falta de comunicação, falando na vida de casais, a falta de comunicação tira a qualidade. Será que poderíamos também fazer uma analogia em relação ao relacionamento com Deus, quando não ganhamos tempo nos relacionando com Deus? Quando não conversamos com Deus, ou apenas comunicamos para Deus nossos lamentos, nossas mazelas, nossas lutas, estamos dizendo: Deus, aí está, faz alguma coisa, e Deus está dizendo: eu estou fazendo o tempo todo, eu estou dizendo a você o meu desejo para a tua vida, mas eu estou aceleradíssimo com a vida. Eu estou colocando minhas conquistas à frente de relacionamento. Eu estou colocando meu ministério, meu ativismo religioso, porque me ensinaram exatamente isso. Irmãos, Deus está desafiando a mim e a você a um relacionamento com a pessoa da graça, a pessoa de Jesus. Aleluia! Deus nunca fez distinção entre os que mereciam ou não o seu amor. Ele simplesmente nos amou. Exatamente isso que Ele fez. Ele não olha se você merece ou não merece. Esse é outro campo. Esse é o campo de semeadura e colheita. Mas em relação a Deus, Deus te ama. E todas as vezes que eu me inclinar a Deus, Ele vai olhar para mim. Porque Ele é uma pessoa, irmãos. Ele veio, sabe, tendo limitações, para dizer a você e a mim o quanto é possível vencê-las. Imagine, Deus poderia vir e atender a expectativa messiânica da época. Qual era a expectativa? De um Deus mesclado às questões sociais, culturais e até religiosas. Deus poderia chegar na pessoa de Jesus e estabelecer a ordem social, estabelecer os exageros, a corrupção no meio religioso, mas Ele não fez isso. Ele liberou princípios, pelo menos não como estadista, mas sim como alguém que liberava princípio. As coisas eram mudadas pelo princípio, as coisas eram estabelecidas pelo relacionamento, e não por alguém ditando regras. Você já viu, gente, que quando alguém diz para você, e sobretudo quando somos adolescentes, quando alguém diz para você, não faça, dá uma curiosidade, uma vontade de fazer, não dá? Não é isso? Irmãos, tudo aquilo que é por obrigação, tudo aquilo que é por normas religiosas, tem prazo de validade. Agora, aquilo que é fruto de um relacionamento, aquilo que é fruto de um convencimento espiritual, irmão, você pode estar em qualquer lugar, seja no ambiente da igreja, seja num ambiente, sabe, de adoração a Deus, em forma de canções, em forma de unidade, de brincadeira, seja lá como for. Queridos, é muito mais do que isso, é muito mais. É quando eu estou em qualquer lugar, Deus passa por mim, porque Ele mora em mim, então os princípios estão bem estabelecidos. Olha só, irmãos, eu ia trazer aqui, eu não sei se essas frases vão lembrar a você uma música popular, né? Cruel, desenfreado, jogado aos seus pés, mendigar, fazer greve de fome. Levanta a mão quem lembrou. Eu ia trazer, né? Mas lá no livro está. Eu espero que isso não tenha mexido com a tua espiritualidade. Eu até falei lá no livro, desculpe-me por citar essa letra, e depois eu me arrependi e escrevi assim mesmo. Não vou desculpar mais não, porque eu acho que eu vou citar outras. Então não vou não. Irmãos, o amor que retrata essa canção, tem uma história toda, né? Talvez você esteja lembrando aí. O amor, para ser conquistado, ele precisa ser cruel, ele precisa ser desenfreado, eu preciso me jogar aos pés de alguém, eu preciso mendigar, eu preciso fazer greve de fome? Claro que não.
Não precisamos destruir nossos valores sociais, éticos, morais, ou até largar nossas vidas e nossos sonhos para sermos amados. Vamos fazer uma distinção clara. Existem valores universais, sabe? Valores que vêm da sua família, que você não vai lançar fora não, gente. Valor de amor ao próximo, que talvez, e muitos de nós, já viemos de uma família que esses valores estavam bem consolidados, bem firmes em nós. E quando agora, como novas criaturas, eles são potencializados. Sabe, Deus vai ampliar esses valores. Ele nos ama, irmãos, não para que você tenha na sua vida, sabe, uma busca quase que, amados, desesperada por Deus. Irmãos, Ele se ofereceu a você, Ele se doou a você. Ele não está esperando, sabe, que alguma cena desesperada da sua vida mova a mão dele, as mãos dele já se moveram. Entende a linguagem humana novamente para descrever as mãos de Deus? Ele já se fez carne por nós, se revelando, irmãos, esse Deus pessoal. Há alguma coisa que incomoda você? Há alguma coisa que te tira o sono? Então, amados, esse Deus não é o Deus que está olhando assim, não estou tirando o sono dele para ele perceber o que ele fez de errado. Não, irmãos, Deus nunca nos trata dessa forma. Deus sempre nos trata em amor, e Ele nos ama tanto que tem uma proposta para nós, uma proposta para você viver segundo o propósito dEle. Talvez, irmãos, aquilo que Lutero fala, né? Talvez a escravidão em liberdade, né? Eu sou tão livre, absolutamente livre, que decidi escravizar-me. Parece um antagonismo, né? Deus me deu a liberdade tão plena, mas o meu entendimento de quem Deus é, eu decido me doar a Ele. Eu sei que Ele tem o melhor projeto para a minha vida. Eu sei que Ele tem os melhores planos para mim. Exatamente o que Deus tem para você. Você decidiu voluntariamente por um Deus que não te acusa, por um Deus que pagou o preço, por um Deus que justificou você, por um Deus que continua, investindo na sua vida. Esse é o Deus que eu e você servimos. Talvez você tenha escutado já isso inúmeras vezes, mas, irmãos, é como uma estaca para encontrar lugar seguro. Eu preciso bater nela, até que ela encontre lugar seguro, sabe, para o fundamento acontecer. Nós estamos preocupados nos prédios que vamos construir, mas Deus está nos fazendo olhar novamente para o fundamento, porque o fundamento estabelece os andares. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Você vai construir quantos andares na sua casa? 1 andar, 2 andares, 3 andares. Você vai construir um grande prédio. Isso vai depender do seu fundamento. Entende? Por isso que Deus está nos fazendo voltar a olhar para o fundamento. E esses princípios da pessoa da graça, irmãos, vai construir em nós esses valores que são imutáveis. Jesus nos amou antes mesmo que esboçássemos qualquer retribuição. Estávamos mortos, acho que separei o texto aqui, gente. Porém, Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda estávamos em pecado. Ei, se há um conceito para nós aqui, bem estabelecido, é que na minha essência, eu não sou mais pecador. Deixa eu explicar isso, né? Pastor, o que eu sou é pecador. Talvez você diga, a sua essência foi mudada. Aquele que não tinha pecado, se fez pecado por nós, para que através dele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, nesse sentido, no sentido da redenção, de alguém que substituiu um homem incapaz de purificar-se dos seus pecados, Jesus fez de forma definitiva.
Eu me tornei justo porque a pessoa de Jesus, a pessoa da graça se manifestou. E a partir desse reconhecimento, eu vou então numa jornada de santificação. E a graça de Deus nos ajuda, irmãos, no processo de santificação, que é outra coisa. Existem pessoas que estão trocando as coisas. Uma coisa é novo nascimento, outra coisa é processo de santificação. Novo nascimento é espírito morto que agora reviveu em Cristo. Processo de santificação é o Deus da graça nos ajudando diariamente a responder a partir dos princípios de Deus. Eu gosto de um conceito que diz que santificação é o lado prático de uma mente que se renovou, ou que se renova diariamente. Enquanto você está sentado aqui, a palavra está sendo exposta a você, o Espírito está mexendo em áreas específicas da sua vida, há um processo de santificação sendo estabelecido, porque sua mente está mudando, e agora com essas verdades em mim, eu vou sair daqui e vou dizer: agora eu entendo, eu estou entendendo, então vou colocar em prática, então santificação está se manifestando. Eu não me torno, amados, eu não tenho hábitos, eu não tenho práticas de santidade para me tornar um santo. Eu sou um santo em Cristo Jesus, por isso tenho hábitos de santidade. É invertir, eu só inverti. Eu não disse que santidade é algo que a Bíblia não fala. Eu não digo que obediência, por exemplo, é algo que Deus não quer que tenhamos como uma prática salutar a vida cristã. Não! Eu só estou dizendo que eu não obedeço para ser, eu sou, por isso obedeço. Eu só estou invertendo. Eu só estou dizendo que Ele é o Senhor, Ele está no centro. A vida de relacionamento com Deus é que vai produzir. Você já viu quando alguém diz para você assim: não estou preparado para batizar? Não dou conta, não, tem tantas coisas que eu preciso ajeitar na vida. Aí quando acontece assim comigo, eu disse: eu sei que você não está preparado. E posso te dar uma notícia: você nunca estará. E caramba, é mesmo? Estou condenado então? Não, você precisa mudar a sua consciência. Eu preciso crer. E a minha jornada de vida, sincera, entregue ao Senhor, essa sim, vai me levar, com a ajuda do Espírito Santo, que a graça é também uma graça santificadora. A gente pensa em graça apenas num Deus que nos salvou, morreu por nós, mas em todas as etapas da nossa vida, a graça exposta, sabe, amado, disponível a nós. A graça da santificação é realmente Deus nos ajudando a olhar como Deus olha, sabe, a pensar exatamente nos princípios que antes não tínhamos condições de pensar. Olha só, gente, a pessoa da graça se revela através das relações humanas e da capacidade de Jesus de captar os mais escondidos sentimentos, suas mazelas e seus sofrimentos. Deus não está alheio ao que você está vivendo. Último capítulo do livro eu falo da graça do sofrimento. Onde está Deus quando as coisas não dão certo? Onde está Deus quando uma enfermidade bate a minha casa? Onde está Deus quando eu oro de forma fervorosa, de noite, de madrugada, de joelhos, em pé, em locais específicos, e mesmo assim as coisas não acontecem? Deus parece que não me respondeu. E quem é que disse a você que Deus não lhe respondeu? Essa é uma mentalidade que precisa ser mudada, porque senão nós vamos viver, amados, oscilações. A vida já proporciona isso, mas eu me refiro à segurança de quem somos em Deus. Nós precisamos, amados, criar uma segurança em Deus, porque é assim que Ele nos vê. Então esses princípios precisam estar bem estabelecidos nesse Deus que nos conhece em detalhes. Jesus se aproximou de quem a religião afastou, comeu com publicanos e pecadores. Olha só, gente, o que os homens fizeram para a pessoa da graça amá-los. O que você acha que você fez para Jesus amar você? Talvez você lembre de coisas boas. Ah, pastor, eu quando criança, eu quando adolescente, sempre atravessei uma velhinha na rua. Eu ajudava as compras, eu sempre fiz coisas legais, eu não matei, eu não roubei, e tá tudo bem.
Irmãos, Paulo descreve dizendo que todos nós, absolutamente, o religioso, o não religioso, sabe, todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Sabe o que nós fizemos para a pessoa da graça nos amar? Negaram sua divindade, o caluniaram, o perseguiram, o expuseram publicamente, cuspiram em seu rosto, dilaceraram sua carne, o fizeram passar pelo vexame da cruz, o prenderam e por fim acabaram com a sua vida. Foi isso que eu e você, os seres humanos, fizemos em relação a Deus. Não fazemos nada para Deus nos amar como Ele nos ama. Não temos nenhum crédito nesse processo. A igreja é cristocêntrica. É Jesus que fez. Não sou eu com minhas devoções. Não sou eu com minhas práticas. As minhas práticas advêm de uma relação, é fruto de uma relação. Por isso, irmãos, que pessoas que não têm uma convicção, sabe, uma experiência profunda com Deus, eles, a qualquer embate da vida, eles desistem da fé. Talvez estejamos diante de algumas pessoas que ao enfrentarem dificuldades, recuaram. E eu quero convidar você a uma consciência profunda de quem Deus é, desse Deus pessoal, desse Deus encarnado, desse Deus, amados, que olha para você como ninguém olha. A graça encarnada tinha todos os motivos para odiar os homens, mas ele só conseguiu dizer, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então repartiram suas vestes e lançaram sortes. Irmãos, é isso que fizemos com Jesus. Mas Jesus só sabe dizer: eu perdoo você, eu pago o preço, e agora eu torno você alguém justo. Justificação pela fé, exclusivamente pela fé. Esse foi o fundamento da igreja. Esse é o fundamento da sua fé. Eu me tornar alguém, amados, me sentir alguém justo, saber que sou alguém justificado. Ninguém te condena mais. Você está feliz com a vida. Você não é feliz porque coisas externas acontecem. Você é feliz porque algo profundamente interno aconteceu. Vamos substituir isso, gente? Vamos lá. Não é o que está fora que, amados, baliza, que é o parâmetro para a minha felicidade. Não, mas é o que está dentro de mim. Nós temos visto tantas e tantas pessoas que têm aparentemente tudo aquilo que seria o motivo para ser feliz, né? Tudo funcionando legal, morando num lugar maravilhoso, contas pagas, sabe, uma economia maravilhosa, assim como você, né? Tem lá, está tudo jóia, tudo maravilhoso, e pessoas mesmo assim, infelizes, pessoas se suicidando, pessoas amargas com a vida. Deixa eu dizer, irmãos, nada disso tem problema. O problema é quando isso não é fruto de uma relação interior. Deus quer produzir essa convicção em nós, estando convictos de quem Deus é, de quem eu sou em Deus, eu me tornarei capaz de viver o seu projeto inteiramente. Eu sou alguém perdoado. Ele chorou por um amigo que morreu e liberou sua divindade. Sentiu o toque de uma mulher que sofria há 12 anos, se compadeceu de um homem que tinha seu servo enfermo. Olha só, gente, disse a um indesculpável que ele merecia ser perdoado 70 vezes 7, expulsou um demônio sem perguntar qual geração foi culpada, ofereceu água a uma mulher que tinha seu interior ressequido. Se envolve em nossos momentos festivos, reservando o melhor vinho para o final. Esse é o Deus pessoal, o Deus que é um Deus relacional, um Deus que não se move pelos objetos, um Deus que não se move pelos utensílios, o Deus que se move, amados, morando em sua criatura.
Você recebe isso aí, amados? Essa é a pessoa da graça. É o Deus encarnado, é o Deus conosco. Aleluia. O jeito da pessoa da graça é amar quem não merece ser amado, é justificar o culpado, é santificar o impuro, é dar ao improvável a esperança da vida eterna. Esse é o jeito da pessoa da graça. Esse é o Deus que investe em você, que amou você. Essa é a visão que Deus tem de você. E talvez você não a tenha a respeito de você mesmo. Chegou a hora, irmãos, de entendermos, a igreja está sendo edificada, e eu faço coro com os meus irmãos, quando eles dizem que nós estamos vivendo um momento muito bom da igreja, apesar de todos os desafios. Eu creio absolutamente, irmãos, que Deus está preservando a sua igreja, assim como fez, assim como faz, e Ele fará em todos os momentos. Seja essa igreja que viveu uma tribulação, seja essa igreja que vive uma média tribulação, ou talvez essa igreja que viva uma grande tribulação, mas essa igreja será, amado, preservada em Deus, será cuidada no Senhor, porque a pessoa da graça se manifestou em você. Irmãos, Deus está em você. Você entendeu isso, esse negócio, irmão? Deus está em você. Aonde você estiver, Deus está em você, com você e a partir de você. Vamos ficar de pé, gente? Eu termino só uma introdução, irmãos, do primeiro capítulo desse livro. Mas o mais importante, irmãos, é pensarmos nesse aspecto da pessoa da graça de Deus. Um Deus pessoal. Talvez você que está aqui nos visitando essa manhã, talvez você esteja dizendo: eu até gosto de vir aqui, eu gosto da música, eu gosto do ambiente, é muito bom estar com vocês, mas eu não me acho em condições de dar um passo para Deus. Eu não acho que ainda é o meu tempo. Deixa eu estimular você. Talvez você nunca encontre o tempo ideal. A Bíblia diz: cuidado, para que não cheguem os maus dias e você não tenha nele contentamento para viver. Aproveite a mensagem que está sendo exposta a você, de um Deus que não julga você, de um Deus que sabe das suas limitações, de um Deus que conhece você, mas um Deus que quer se relacionar com você. Se você entender isso e desejar no teu coração, dizer: eu quero dar um passo para Jesus, porque Ele já deu muitos para mim, Ele já fez, Ele já olhou para mim. Irmãos, se há alguém aqui nesse lugar que quer dizer: Jesus, eu te quero, eu quero a pessoa da graça, eu quero, amados, uma pessoa ali, levante a mão se você desejar, amados, 2 pessoas, em nome de Jesus. Há alguém aí que quer dar um passo seguro para o Senhor, eu quero entender isso, amém, queridos, em nome de Jesus. Nós vamos adorar a Deus enquanto estivermos cantando ao Senhor. Nós vamos te dar essa oportunidade de você dizer: eu quero esse relacionamento mais perto com Deus, eu quero esse relacionamento mais íntimo dessa pessoa que me amou, me ama e investe em mim. Aleluia.